Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa conversa é sobre feminismo, Lei Maria da Penha e os desafios para que haja, de fato, igualdade entre homens e mulheres. A nossa entrevista é com Maria Amélia Teles, a Amelinha, que é uma das principais referências na luta pelos direitos das mulheres e pela democracia. Ela era militante do Partido Comunista. Em 1972, foi presa junto com seu marido e seu companheiro de militância pela Operação Bandeirante. Foi torturada pelo major do Exército Carlos Alberto Ustra. Mas os torturadores não conseguiram seu objetivo. A militante continuou na luta. A Amelinha é militante feminista histórica, diretora da União de Mulheres de São Paulo. A entrevista foi gravada e a gente exibe alguns trechos a partir de agora. Neste primeiro bloco, a Amelinha fala sobre a União de Mulheres de São Paulo e os 10 anos da Lei Maria da Penha. Aqui na União de Mulheres, nós criamos em 1980. A União de Mulheres está fazendo 35 anos de existência. Foi uma necessidade colocada naquele momento e que permanece até os dias de hoje, de ter uma organização autônoma feminista de mulheres. Então é por isso que nós estamos aqui. Eu sou sócia fundadora da União de Mulheres, hoje eu sou uma das sócias e me responsabilizo por 2 projetos, que um é Promotoras Legais Populares, que é formação das mulheres para conhecer seus direitos, né? É um trabalho de educação popular em direitos, e o outro é o projeto Maria Marias, que é a divulgação, o conhecimento e o monitoramento da implantação da Lei Maria da Penha, o enfrentamento da violência contra as mulheres. Hoje tem uma lei, né, que é a Lei Maria, que tem o nome de Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que este ano está fazendo 10 anos. Portanto, esse ano é um ano assim, que nós elegemos como comemorativo de vários momentos. 35 anos da União de Mulheres, 10 anos de Lei Maria da Penha e 40 anos já feitos em 2015, mas que a gente continua comemorando em 2016, 40 anos de feminismo público e contínuo no Brasil. Nossa, são datas extremamente fundamentais para a nossa luta. E esses 10 anos da Lei Maria da Penha, eu sei que você também tem um livro falando sobre a questão da violência. Eu queria que você, assim, num rápido balanço, me dissesse o que a gente evoluiu em termos de empoderamento da mulher e em termos de conhecimento da mulher sobre esse direito. Olha, a violência contra as mulheres é a expressão maior do machismo. Com essa ação, violência contra as mulheres, muitas mulheres são impedidas de exercer não só o direito de ir e vir, o direito de ser, o direito de se manifestar, como também o direito de trabalhar, o direito de decidir se vai ser mãe ou não vai ser mãe, o direito de estudar. Quer dizer, a violência contra as mulheres, ela viola os direitos humanos das mulheres de um modo geral. A mulher fica até com medo, às vezes, de ter uma opinião própria, de ter usar um determinado vestido, de usar uma determinada maquiagem, pintura, porque ela vive sob opressão, sobre ameaças constantes. Então, violência contra as mulheres é um assunto que eu acho assim que ele não só é um assunto que diz respeito àquela mulher que é violada no seu cotidiano, mas a todas as mulheres, porque todas nós podemos estar sob uma ameaça de violência, ou pelo fato da nossa vizinha ser espancada todos os dias, isso nos traz uma intimidação, uma insegurança. Será que isso vai acontecer comigo? Será que isso pode acontecer comigo? Né? Então, eu acho que todas nós vivemos sob essa ameaça. Então, eu vejo que na medida que as mulheres foram para as ruas, mostraram
seu rosto com hematomas, mostrar seu braço quebrado, foram denunciar também o assassinato de outras mulheres, amigas, companheiras. Eu vejo que nós vamos criando também uma certa consciência política de que nós temos direitos, que nós temos o direito a uma vida sem violência. Eu acho que esse é o grande ganho que nós temos tido nesses anos de luta, não é? E até que chegou um determinado momento, por iniciativa do movimento e com o caso exemplar da Maria da Penha, né, que é a nossa referência nessa lei. Maria da Penha era vítima de violência doméstica praticada pelo seu próprio marido, até que ele a deixou paraplégica, né? E, na verdade, ela sofreu tentativas de homicídio, que hoje seria tentativas de feminicídio, né? Porque hoje já existe essa nova figura jurídica no Código Penal, que está fazendo um ano, por sinal, né? Foi consagrado o ano passado, justamente nesse período. A Maria da Penha vai à luta, ela busca justiça. Quando ela não encontra aqui no Brasil, ela vai buscar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, consegue a justiça e nós conquistamos a lei. Então a lei, eu acho que até a própria história da lei já mostra uma vitória nossa, né, de dar visibilidade a esse fenômeno que é a violência contra as mulheres, dar uma visibilidade e, mais do que isso, né, um reconhecimento de que a violência exige uma intervenção de políticas públicas, exige uma intervenção qualificada de profissionais. A mulher precisa de uma ajuda externa, não depende só de nós, mulheres, que resolvemos o problema da violência, né? Nós também temos que participar, mas ela é muito complexa. Na verdade, ela é fruto de um conjunto. De um conjunto de fatores, né? Então, a lei vai trazer justamente esse apelo. Todas as instituições, seja na área da escola, seja na área do trabalho, seja na área da política, seja na área social, na área médica, e na área policial, evidentemente, e na área do judiciário, evidentemente, todas as instituições têm que ser convocadas para enfrentar esse fenômeno. E 10 anos depois, como que estão essas instituições para receber essa mulher? O preconceito ainda existe? Eu acho que pior que o preconceito é o despreparo, né? Porque o preconceito impede ou desmobiliza a profissional ou o profissional para se preparar para um bom acolhimento das mulheres. Porque se há um bom atendimento, se há uma boa escuta dessas mulheres, você já tem um caminho andado para a solução, né? Eu diria que 50%. Se a mulher consegue ser ouvida, consegue que uma profissional mantenha com ela um vínculo de seguro, de confiança, ela já começa a ter um apoio bastante sólido para enfrentar uma situação que é muito difícil, porque a violência contra as mulheres, na sua grande maioria, ela se dá por agressores, homens, com os quais elas têm uma relação afetiva, uma relação sexual, muitas vezes são pai dos filhos. Relação de confiança. É uma relação de intimidade, né? Tanto é que a lei trata justamente isso, né? Da violência nas relações íntimas de afeto, né? Que são essas relações que se dá entre companheiras, companheiros, né? Então a lei traz toda uma mobilização para que isso seja resolvido. Agora, ainda não quebrou o preconceito, as instituições continuam dando um atendimento meramente burocratizado, na sua grande maioria. É claro que já tem algumas pequenas e promissoras iniciativas de que isso pode mudar, né? Mas por hora, ainda na grande maioria,
as instituições banalizam a violência, revitimizam a vítima, quer dizer, a vítima já vem desempoderada, fragilizada, envergonhada, intimidada, e aí a instituição a recebe de uma forma burocrática, de uma forma a desvalorizar todas as suas palavras, todas as suas atitudes, ou seja, ela se torna mais uma vítima, né? A vítima da violência contra as mulheres é a vítima da violência institucional. Então nós ainda temos um caminho longo a ser percorrido para que realmente a lei seja implementada. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente confere a opinião de Amelinha sobre as posições do Congresso Nacional e a relação das lutas das mulheres. Voltamos com o papo com a Amelinha. Neste bloco, o assunto é como trabalhar para que a igualdade de gênero seja incorporada pelas próximas gerações. A Amelinha também fala da distância do Congresso Nacional em relação às políticas para as mulheres. Confira. Na realidade, essa questão está colocada da seguinte forma: nós temos a categoria gênero tem que ser trabalhada na educação, ou seja, crianças, adolescentes e adultos que estão nas instituições escolares se formando como profissionais já deviam estar entendendo que há uma construção da violência. A violência não é um dado, não é uma determinação biológica, há uma construção. Ao desvalorizar aquilo que é feminino e privilegiar e colocar como o poder supremo ou masculino, nós estamos criando já condições, cultura da violência está sendo ali estabelecida. Então isso a categoria gênero vai justamente colocar essa questão em discussão, né? Na formação. Quer dizer, a nosso profissional tem que já compreender isso na sua formação, para que ele entenda por que, se ele quer ser um profissional de atendimento nos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, tem que ter essa percepção, porque ele sabe que aquela mulher que está ali, ela representa milhões, milhões e milhões de mulheres que foram formadas, que foram criadas historicamente para serem violentadas, para serem submissas, para se submeter às ordens masculinas. Então, isto tem que ser trabalhado para que haja realmente uma mudança nesse profissional. Então, aí o profissional chega lá no serviço já preparado, né? Mesmo que ele tenha que ser, ou ele ou ela, né? Porque nós temos as profissionais valiosas, mesmo que todos e todas tenham que estudar com detalhes a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha é quase que um estatuto da mulher em situação de violência, né? Ela tem mais de 40 artigos, e cada artigo tem um conteúdo enorme a ser reconhecido, a ser mergulhado e traduzido em políticas públicas, o que não foi feito ainda. São raríssimas as instituições que têm buscado desenvolver mais o conhecimento da lei. A lei, todo mundo sabe que ela existe, sabe, né? Tem aí as pesquisas de opinião que diz que quase 100% da população tem piada. Agora, o significado de cidadania que essa lei traz, o significado de qual é o papel do Estado, qual é o papel da sociedade, qual é o papel profissional para
enfrentar a questão da violência contra as mulheres, ainda é muito pouco traduzido, muito pouco interpretado e muito menos aplicado, né? Mas isso eu acho que em relação a muitas leis que a gente tem que garantiria plenamente a implantação dos nossos direitos, né? Com certeza. Em Osasco a gente tem muita discussão da inclusão de pessoas com deficiência e claro, os desafios não são diretamente proporcionais, mas também é um grande desafio para ser implementada. E aí, na tua fala, você toca em duas questões que me lembram muito as reações conservadoras que a gente ultimamente anda tendo. Primeira questão da saúde, né, com o nosso parlamento, o nosso Congresso tentando retroagir em relação, por exemplo, da lei de atendimento às vítimas do estupro. E me lembra também a discussão intensa, calorosa que teve aqui na Câmara de São Paulo em relação à utilização de materiais didáticos que fizessem referência à questão de gênero. Como que você vê esse embate? Nós estamos enfrentando hoje um congresso, um dos mais conservadores da República, né? Aqui no Brasil. Quer dizer, nós temos um parlamento altamente conservador, reacionário, que tem medo de qualquer abertura, tem medo da manifestação, da participação popular, né? É avesso a qualquer ar de democracia, né? É o pior congresso. E isso afeta diretamente os direitos da população e os direitos das mulheres. Nós estamos com direitos sequestrados quase todos os dias. O Congresso, quando abre a boca, você fica atenta, porque ao invés de, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um problema seríssimo, que é o problema do Zika vírus, né? Isso é um problema sério e que recai principalmente sobre as mulheres. E justamente as mulheres pobres, as mulheres nordestinas, as mulheres da periferia, as mulheres negras, sem dúvida nenhuma. Né? E você não vê o Congresso discutindo isso. Né? Eu falo em todas as minhas oportunidades, se o Congresso sentisse o drama que é você ser mulher em idade reprodutiva no Brasil neste momento, o Congresso levaria essa discussão lá para dentro. Falava, nós temos que pensar em políticas públicas, nós temos que pensar em como a intervenção seja mais contundente no sentido de proteger as mulheres. Tem todo um trabalho preventivo, tem de saneamento básico, de cuidar dos lixões, enfim, de erradicar o mosquito, tem. Mas tem um problema emergencial. As mulheres estão grávidas, as mulheres estão engravidando, a microcefalia cresceu de uma forma assustadora. Isso é um problema social, não é um problema para aquela mulher, não é um problema para você, é um problema para toda a sociedade. E o Congresso tinha que estar sentindo isso, trabalhando nesse sentido, inclusive até de propor, ampliar condições do abortamento, até isto, e de fazer todo um trabalho de atendimento a essas crianças que nascem microcefálicas, que elas têm que ser atendidas para o resto da vida. Sim. Elas e a família delas. Não é por um dia, não é para fazer hoje eu vou visitar essa mulher e pronto. Não, né? Nós estamos vendo que as mulheres estão as mais ameaçadas por esse fenômeno aí, que é Zika vírus, que foi muito recentemente, né, reconhecido e associado à microcefalia, né, e que as mulheres, principalmente as pobres, as mulheres que têm mais dificuldade na vida mesmo de se empoderar, de ter acesso aos seus direitos, essas é que estão sendo mais prejudicadas. E ainda você vê assim, nenhuma ação mais concreta, Mas né? Quando se fala de retirar algum agora direito... estão preocupados em retirar um direito
suadamente conquistado, duramente conquistado, que a mulher tem uma assistência à sua saúde pós ser estuprada. Porque, na verdade, eles deviam estar discutindo como evitar o estupro, né? Como acabar com essa ideologia machista, patriarcal, que está dominando, que domina o Congresso Nacional hoje. É uma vergonha. A gente faz um intervalo e já volta. No próximo bloco, a Melinha fala da luta contra a ditadura e também da participação da mulher na política. Fica com a gente. Voltamos com o Visão Trabalhista Entrevista, para continuar com a nossa conversa com a Amélia Telles. Ela analisa a participação das mulheres na política e nas lutas, e também fala sobre a participação na luta contra a ditadura. Tenho visto gradativamente, por resultado de lutas como de mulheres como você, esse envolvimento crescer na luta. E eu queria que você percebe isso, as meninas estão se sentindo mais empoderadas. Eu te falei agora há pouco da campanha, da reação da moça ao desafio da maternidade. Teve a campanha também no Não Mereço Ser Estuprada. São reações que acabam mexendo com essa galerinha que está começando a despertar politicamente, talvez não como lá nos anos 70 e 80. O que você acha? Não, eu acho que o feminismo, isso eu ouvi de várias meninas adolescentes até, falando que o ano de 2015 é um ano do feminismo. Elas se descobriram feministas em 2015. Há um crescimento enorme do feminismo jovem, muito jovem, um feminismo que nasce da sua própria experiência. Quer dizer, essas mulheres, elas vieram num período que ainda tem alguma democracia, então elas sentiram a necessidade de serem feministas, como feministas lésbicas, negras, periféricas. Olha, o que tem de organização de feministas muito jovens é algo assim surpreendente do ponto de vista positivo mesmo. Você vê como o feminismo renova, se reinventa nesse momento que nós estamos vivendo. É um momento assim precioso, né, que eu acho que a mídia devia falar muito com essa juventude, muito com essas meninas, porque elas estão se descobrindo e elas descobrem o feminismo e elas chegam aqui, por exemplo, na União de Mulheres, via internet. Elas buscam a tecnologia, elas vão buscando que eu preciso entender isso, eu quero fazer essa discussão, é sexualidade, é classe social, é negritude, diversidade sexual, tudo elas querem, né? E acho que elas tiveram um momento assim de muita presença, foi na ocupação das escolas, né? Que a ocupação das escolas, as adolescentes de 13, 14 anos, né, teve um papel fundamental, né, e de não só de fazer essa ação de ocupação, de defender o direito de estudar, defender o direito de uma escola aberta para a população, mas também de organizar a participação. Nós queremos ter a mesma participação que os homens, dividir tarefas com os meninos, né? Elas mostraram, elas trouxeram o gênero, a necessidade da discussão de gênero dentro da escola, né? Eu achei assim que elas deram uma lição de cidadania para todas nós, né? Nós temos que aprender muito com elas. E para terminar, você vem de uma luta que ajudou a gente a construir esse Estado de Direito que nós temos, que foi a luta contra a ditadura. Você sofreu, né, nessa luta com a tortura, sua família sofreu. Como é ver todo esse processo de conquistas e, ao mesmo tempo, você se contrapor com esse tipo de conservadorismo que a gente estava falando agora, dentro da casa, que pessoas como você ajudaram a abrir para que houvesse a participação popular? Bom, eu passei
pela repressão, né, no sentido de ser torturada, de ser testemunho ocular de assassinato, né? Um amigo nosso foi assassinado sob torturas dentro do ICOD. Já fizemos a ação, a família Teles fez ação contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que foi declarado, é o único caso, eu acho importante destacar isso, o único caso de um torturador aqui no Brasil que teve a declaração dada pelo Estado de que é torturador. O Estado reconheceu que ele é torturador, né? E uma ação que em 10 anos passou pela primeira, pela segunda, pela terceira instância. Quer dizer, já foi transitado em julgado esse caso. Então, isso é importante, porque no Brasil prevalece a impunidade, mas no nosso caso nós conseguimos declarar o Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel do Exército, como torturador, né? Que ele torturou toda a nossa família. E o que aconteceu na ditadura não foi só com a nossa família, foram milhares de pessoas foram afetadas, né? Foi a vida nacional, a vida política desse país, né? Então foi um horror, né? Foi um Estado terrorista, né? Que prendeu, matou, desapareceu com aquelas pessoas que se opunham à ditadura, que queriam a democracia, né? E atingiu de A a B, porque todas as organizações de esquerda têm suas vítimas, têm suas sofreram os assassinatos de seus militantes. Agora, o momento hoje, ele é bem diferente, né? Embora essas forças retrógradas, reacionárias, de extrema direita, que organizaram o golpe em 1964, elas estão vivas na sociedade, né? Elas nunca fizeram autocrítica, nunca mudaram a posição política, e elas continuam vivas, e hoje elas estão bastante arraigadas em várias instituições, inclusive no Congresso Nacional. Mas existe então esse embate, né? E que eu acho que tem momentos cruciais, tem momentos terríveis, né? Como eu vi acho que em 2014, né? 2014 ou 2015, agora já não lembro mais, que eu vi torturador aí do DOI-CODE, aí na Paulista defendendo a volta dos militares, né? E jovenzinhas alienadas, eu acredito que não por ignorância política, fazendo selfie com ele, né? Então tem isso, eu acho que nós vivemos esse momento contraditório, né? Agora tem muitas forças solidárias, muitas forças contrárias a esse autoritarismo que querem retomar, né? Eles querem retomar o autoritarismo, mas tem uma parte importante da população que tem consciência política disso, né? Inclusive das mulheres. Eu acho que dificilmente eles vão encontrar mulher para usar como eles usaram em 64, né? Que eles fizeram as marchadeiras para defender os golpistas. Eu acho que hoje é bem mais difícil encontrar marcha dessas mulheres. Elas vão ser, se houver as que se aceitam o convite, elas vão ser tão ridicularizadas, vão ser tão mal vistas, que elas vão se envergonhar logo e vão sair. É isso que eu imagino, né? E é isso que eu desejo. E vamos sim, a luta continua, né? E é com essa mensagem da Amelinha que a gente encerra o programa de hoje. A luta continua. Não se esqueça de deixar o seu recado nas redes sociais com a hashtag VTEntrevista, ou, se preferir, mande um e-mail para contato.imprensa@sindmetal.org.br. Até o próximo programa.